Bom dia, amados irmãos. Aqui quem está falando é o pastor Everaldo Franklin. Gostaria de compartilhar uma palavra com você nesse dia de hoje, que está escrito em 1 João, capítulo 4, no versículo 18, que nos diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Eu posso te dizer nesse dia, como podemos superar o medo? Posso fazer essa pergunta para você nesse dia? Como que nós podemos superar o medo? O número de pessoas atemorizadas pelo medo ou até mesmo pelo pânico é tão grande que ficaríamos surpresos se contasse. Esses indivíduos jamais sentem paz no seu interior. Nem mesmo a prosperidade é a garantia contra tais temores. Pelo contrário, quando tinha tudo o que precisava e desejava, Jó admitiu sentir medo, porque aquilo que temia me sobreveio e o que recheava me aconteceu. Nós sabemos da história de Jó, o que aconteceu com Jó. O que ele mais temia aconteceu na vida de Jó. Existe uma resposta para essa pergunta. Como posso ficar livre do medo em que o mundo está cheio de injustiça, conflitos, incerteza, no qual a luta pela existência é tão difícil? Como posso sobreviver sem medo? Já parou para pensar nisso? Como que nós podemos sobreviver sem medo num mundo de tanta injustiça, num mundo de tantos conflitos, num mundo de tanta incerteza? Você já parou para pensar nisso? Mas eu quero te dizer nessa manhã, eu li uma história, certo dia, que uma menina, uma noite teve uma grande tempestade, uma jovem criança, e teve uma grande tempestade. E essa jovem criança, no meio da noite, acordou gritando com medo, com temor daquela tempestade, E seu pai pegou, abraçou, no meio daquela grande tempestade, seu pai veio, pegou, abraçou, acolheu essa jovem criança. E passado alguns minutos, algumas horas, aquela criança ela veio adormecer e ela teve a convicção que estava protegida pelo amor do seu pai, porque seu pai a amava. E aquele temor, por causa do amor daquele pai, aquele temor daquela tempestade, daquele momento que aquela menina estava passando, ela se sentiu protegida pelo amor do seu pai e aquele medo se passou naquele momento. Existe apenas uma maneira de nós vencermos o nosso medo, amado. É pela confiança e pela fé no amor de Deus. Quando nós confiamos no amor de Deus, quando nós experimentamos esse amor de Deus, quando nós conhecemos esse amor de Deus, quando nós temos um relacionamento com Deus, no nosso cotidiano, nosso dia a dia, nós vamos aprendendo a nos acolher neste amor de Deus, no amor de Deus para conosco. E nós sabemos que mesmo nos nossos temores, nos nossos medos, nos nossos anseios, nós sabemos que o Senhor está conosco para nos acolher. Quando nós temos fé que o Senhor está nos acolhendo, nós nos tornamos como essa jovem, como essa criança, nessa tempestade que quando seu pai acolheu, acolheu com todo amor, com todo carinho, mesmo estando passando por aquele vento, pelaquela tempestade, por aquele momento circunstancial, ela se sentiu acolhida pelo seu pai, pelo amor do seu pai. Assim eu e você, meu amado, temos que nos sentir acolhidos pelo amor do nosso pai. E quando nós somos acolhidos pelo amor do nosso pai, todos os nossos temores, todos os nossos medos são lançados fora. Assim como nos diz aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, meu amado, do que você vai temer nesse dia? O que você vai temer nesse dia? Se o amor de Deus é para comigo, se o amor de Deus é para contigo, e o amor de Deus é acolhedor, e o amor de Deus esse dia me acolhe, então creia nisso nesse dia, no decorrer desse dia, que o amor de Deus está te acolhendo, o Pai Celestial, o amor do Pai Celestial, Ele está a nos acolher, Ele está a nos guardar, Ele está a cuidar de cada um de nós. Então lança fora todo medo, lança fora todo temor, porque Deus Ele está te acolhendo, Deus Ele está me acolhendo, em nome de Jesus. Fica com essa palavra no seu coração. Deus abençoe, bom dia,
Graça e paz do Senhor Jesus.